E aí, higienistas, higienizados e prevencionistas prevenidos, tudo bem com vocês? Olha só, eu sou o Eduardo. Esse vídeo foi preparado exclusivamente com as questões que vocês pediram, que me mandaram no e-mail, no WhatsApp, pelo Instagram também. Espero que vocês gostem da minha contribuição aí porque eu vou fazer esse concurso da Petrobras. E antes de mais nada, já convido vocês para se inscreverem no canal, curtirem o vídeo se gostaram, claro, depois, né? E ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que estão vindo aí. Então bora lá para essa resolução aí. Bom, pessoal, então aqui eu deixo meus contatos, se vocês precisarem, só chamar. Vamos embora. Aqui, então, como eu sempre especifico, o órgão, eu botei diversos órgãos aqui, tá? Cargos também. Aqui a gente vai ver questões de técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, mas todos relacionados à nossa área aí que a gente gosta. O ano também diversos. Claro que quando eu boto aqui, já me perguntaram se eu coloco questões atualizadas. Sim, são atualizadas. Então, se eu postar o vídeo hoje, com certeza as questões aqui todas vão estar atualizadas. Mas claro que a gente tem que cuidar ali na análise temporal, porque pode mudar alguma coisa, né, na legislação. Por exemplo, os vídeos que eu postei em 2021, a gente teve alteração aí na NR9, por exemplo. A gente teve alteração na própria NR1, NR7, então NR5 também, que fala da CIPA, tá? Tudo isso a gente tem que ficar atento. E a banca da CESP, Sebrasp, porque, bom, já falei, né? Foi o pedido da galera aí. Então vamos lá. Primeira questão. A respeito das competências e atribuições dos profissionais do SESMIT. Julgue o item que segue. Os profissionais do SESMIT são tecnicamente responsáveis em caso de descumprimento de disposição contidas nas normas regulamentadoras aplicáveis às atividades executadas pela empresa e por seus estabelecimentos? Então, o que acontece? Isso aqui é certo ou errado? Na verdade, isso aí está errado. Por quê? Porque o SESMIT ele não vai ser tecnicamente responsável em caso de descumprimento. O que diz lá na norma, na NR4? Aqui. NR4. No item 4.19, diz que a empresa é responsável pelo cumprimento da NR, devendo assegurar como um dos meios para concretizar tal responsabilidade o exercício profissional dos componentes do SESMIT, né? O impedimento do referido exercício profissional, mesmo que parcial, e o desvirtuamento ou desvio de funções constituem, em conjunto ou separadamente, infrações classificadas no grau I4, se devidamente comprovadas para os fins de aplicação das penalidades previstas na NR 28. De fato, o que acontece é que a empresa é responsável pelo cumprimento. Então a empresa que vai responder em caso de descumprimento. O que diz do item 4.12 é que compete aos profissionais integrantes do SESMIT responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento disposto nas NR aplicáveis às atividades executadas pela empresa e ou estabelecimentos. Então, o responsabilizar-se tecnicamente é pela orientação e não pelo descumprimento de disposição contidas nas normas. Tá bem? Então, a banca aí considerou esse gabarito errado. Número 2. A respeito das competências e atribuições dos profissionais do SESMIT ainda, tá? Julgue o item que segue. Em essência, as atividades dos profissionais do SESMIT têm natureza prevencionista? Certo ou errado? Certo. O caráter ali da natureza das atividades realizadas pelo SESMIT, ou seja, pelo médico, pelo técnico, pelo enfermeiro do trabalho, engenheiro, é naturalmente prevencionista. Primeiro a gente vai trabalhar com a prevenção, né? Número 3. Maria, Pedro, Francisco e Adalto são empregados da mesma empresa. Maria está em licença maternidade. Pedro foi promovido para o cargo de gerente de outro setor. Francisco foi contratado há um dia e ainda não realizou exames para emissão do atestado de saúde ocupacional, o ASO. O Adalto realizou há 60 dias exames médicos para emissão do ASO, tendo sido considerado apto. Considerando a situação hipotética precedente e as disposições na norma regulamentadora NR7, aí, que fala de PCMSO, assinale a opção correta. Bom, vamos analisar aqui. Alternativa A.
Finda a licença maternidade, Maria deverá ser submetida ao exame periódico de saúde antes de retornar às suas atividades na empresa. Bom, primeiro a gente tem que analisar aqui, ó, tem um item lá, o 7.5.6 da NR7, que fala de exames médicos, né? Exames médicos. Pô, a minha letra é ruim aqui, tia. Então a gente tem lá o admissional, tá? A gente tem o periódico. A gente tem também o de retorno ao trabalho. Retorno ao trabalho. A gente tem o de mudança de riscos. De mudança de riscos ocupacionais. E a gente tem lá o último, o demissional, né? Meu Deus. Vocês estão acompanhando aí, pessoal. O demissional. É a primeira vez que eu uso essa canetinha. Tá, então o que acontece? Aqui diz que, fim da licença maternidade, Maria deverá ser submetida ao exame periódico. Então, letra A tá certo ou errado? Infelizmente tá errado, não é essa aí. Porque não é o exame periódico que ela vai se submeter. O que diz lá o 7.5.9? Que no exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. Ela não vai fazer exame, né, periódico. Letra B. Adalto poderá ser desligado da empresa sem a necessidade de submeter-se a exame médico demissional. Vamos olhar aqui, ó. O adalto, onde é que tá? Tá aqui o adalto, ó. Adalto, ó, realizou há 60 dias exames médicos para emissão do ASO. Tá? Então o que acontece? A gente tem lá o grau de risco das empresas, né? Até vou botar aqui já o item, ó. 7.5.1, que é o exame demissional. O exame clínico deve ser realizado em até 10 dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há 135 dias para organizações de graus de risco 1 e 2, então, e há menos de 90 dias para a organização graus de risco 3 e 4. Tá bem? O que acontece? Aqui, nessa questão, não fala qual é o grau de risco, se é 1, 2, 3 ou 4. Mas como a gente viu aqui que ele realizou há 60 dias, a menos de 60, ou melhor, há 60 dias, né? Então a gente já vê que ele não vai precisar fazer um novo exame médico demissional. Porque olha aqui, ó, na pior das hipóteses, se a empresa aqui fosse grau de risco 3 e 4, valeria o exame que fosse realizado há menos de 90 dias, que foi o caso do adalto aqui. Então o nosso gabarito é a letra P. Por que a C está errada aqui? Ó? Pedro deverá ser submetido a exame de mudança de função, mesmo que os riscos ocupacionais do cargo sejam os mesmos. Não. Quando faz ali a mudança de função, o exame, é porque os riscos são outros, né? Então aqui realizaria um exame do D aqui, ó, na norma, lá, ó, de mudança de riscos, né? Aí sim faria o exame de mudança de função. Mas como aqui os riscos são os mesmos, não precisa fazer. Então isso aqui está errado, né? E a D, Francisco não depende da emissão de ASO para assumir suas atividades completamente erradas. Para assumir as atividades tem que ter o ASO realizado, o ASO admissional, que é o A. Tá bem? Então bora para a próxima. 4. A respeito das competências e atribuições dos profissionais do SESMIG. Nos estabelecimentos sujeitos a riscos, a primeira determinação dos profissionais, do SESMIG aos trabalhadores é a utilização de EPI. Então diz que a primeira é EPI.
equipamento de proteção individual, né? E em seguida os trabalhadores devem buscar todos os meios conhecidos para a eliminação do risco, de modo que a intensidade do fator de risco fique controlado. Bom, isso aqui está errada, né? Muito errada. Já começou aqui, porque na verdade como é que a gente vai fazer a hierarquia lá? A hierarquia de ação. A hierarquia de ação. Primeiro, são as medidas de proteção coletiva. É isso que se faz. Primeiro a gente vai tentar proteger coletivamente. Tá? Depois, a gente vai fazer o seguinte, o segundo passo, né? As medidas, eu vou botar aqui, ó, de controle administrativa ou de organização do trabalho. E o terceiro, aí sim, o último passo, né, que a gente vai fazer é o EPI, se necessário. Então essa aqui é a hierarquia que a gente tem que seguir. Então o número 5 aqui, ó. Essa parte aqui de introdutória nem vamos ler, vamos direto aqui. A atividade econômica está associada a um grau de risco correspondente a um valor numérico de 1 a 4, definido a partir da associação aos perigos a que se submetem os empregados que trabalham no estabelecimento. Olha, o que acontece aqui? Aqui a banca deu como gabarito certo, tá? Porque sim, a gente tem ali na classificação de risco, né? A gente tem risco 1 das empresas, risco 2, risco 3, risco 4, conforme a atividade econômica da empresa, né? Conforme o CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, né? Então, realmente isso aqui está certo. Só que quando fala aqui, ó, associação aos perigos, na verdade a gente sabe que perigo é diferente de risco, tá? Mas por que eu botei isso aqui? Porque vocês devem considerar o seguinte, que a banca, o CESP, Sebrasp, que vai fazer a prova aí, ela considera isso aqui, ó, associação aos perigos que submetem os empregados que trabalham no estabelecimento como certo. Então aqui, se cair isso aqui, vocês podem ficar, perigo? Não seria risco? Bom, a banca considera perigo como certo. Inclusive entraram com recurso quem errou, e mesmo assim ela manteve o gabarito dessa questão número 5 certo. Então se cair alguma coisa parecida, vocês já vão saber e vão acertar. 6. Tá? No tocante ao SESB também, seu funcionamento nas empresas. O técnico de segurança do trabalho deverá dedicar 8 horas diárias para as atividades do SESB, ao passo que o engenheiro de segurança do trabalho deve dedicar no mínimo 3 horas diárias em tempo parcial e 6 horas diárias em tempo integral. Isso aqui está correto também. O que diz lá a norma NR4 nos itens 4.8 e 4.9? Ó, que o técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão dedicar 8 horas por dia para as atividades dos serviços especializados em engenharia de segurança do trabalho, né? Segurança e medicina do trabalho. Não podem desempenhar outras atividades na empresa, é exclusivo para isso aqui, para o SESMIT. E no 4.9 diz que o engenheiro de segurança do trabalho, o médico também, ó, e o enfermeiro do trabalho deverão dedicar no mínimo 3 horas em tempo parcial ou 6 horas em tempo integral por dia para as atividades do SESMIT. Tá bem? Então essa aí é questão fácil, já trouxe aqui mais para uma revisãozinha aqui. Então agora aqui, assinale a opção, a número 7. Assinale a opção que apresenta os 3 elementos essenciais do triângulo do fogo, de acordo com a teoria do fogo. Bom, a gente sabe que para que exista fogo é necessária a junção de 3 elementos, né? O calor, né? O combustível e o oxigênio. Vou botar aqui, ó. Eu tendo esses 3 elementos aqui, eu tenho o triângulo do fogo. Eu tenho, né, o fogo. Então, olha só. Já vai ficar fácil aqui, já vamos direto pro gabarito, que é a D, ó. Direto pro gabarito, que é a D, ó. Porque tá aqui o calor, o combustível e o comburente. Número 8.
No contexto de administração e segurança do trabalho, as empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes legislativo e judiciário que possuem empregados regidos pela CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, manterão obrigatoriamente serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, o SESMIT, com finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Considerando essa informação, assinale a opção que apresenta 2 critérios para o dimensionamento do SESMIT. Vamos lá então. Número total de empregados da empresa no país? Não. Gradação de risco da empresa? Lembra que é o grau de risco 1, 2, 3 e 4, né? E número total de empregados do estabelecimento? Do estabelecimento ou da empresa? E agora? Vamos para a próxima. Quantidade de filiais do Estado e tipo de atividade, nada a ver. Tipo de atividade econômica por estabelecimento e gradação de risco. Totalização anual. Não também. Totalização anual dos trabalhadores das empresas que cooperam em regime sazonal. Não também. Então a resposta nossa é a B. E eu deixei isso aqui realmente porque às vezes as pessoas confundem que é o número de empregados da empresa. Não, não é da empresa. É do estabelecimento. Tá? Isso é muito importante e às vezes a gente erra a questão no detalhe. Olha o que diz o 4.2 lá. Que o dimensionamento do SESMIT vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento. Por isso o gabarito letra B. Vamos para 9, pessoal. Julgue o item a seguir que tratam de equipamentos de medição no contexto de higiene e medicina do trabalho. O termômetro de globo é um instrumento utilizado para detectar o índice de calor que o trabalhador está exposto no ambiente de trabalho? Certo ou errado? Certíssimo. Não só ele, né? Repara aqui, ó. A gente tem aqui o termômetro de globo, ó. Termômetro de globo. A gente tem também aqui para o cálculo de IBUTG, né? O cálculo do IBUTG, que é o índice de bulbo úmido do termômetro de globo. Aqui a gente tem o termômetro de bulbo seco, né, para medição de temperatura, e aqui o termômetro de bulbo natural. Então, se a gente tem esse equipamento aqui, que é o medidor de estresse térmico, que vai fazer o cálculo do IBUTG. Então, realmente, aqui que diz que o termômetro de globo é um dos instrumentos utilizados, sim, para detectar o índice de calor que o trabalhador está exposto. Número 10. Julgue o item a seguir, que tratam de equipamentos de medição no contexto, de novo, de higiene e medicina do trabalho. O psicômetro é um instrumento indicado para se determinar a quantidade de vapor na atmosfera? Certo ou errado? Certo. Esse equipamento se usa justamente para isso. Não tem muito a comentar aqui, bora para a próxima. 11. Em uma empresa de mineração e beneficiamento de amianto, 2 empregados, um eletricista e um minerador, queixam-se de desconfortos em relação à saúde. Submetidos a exames ambulatoriais detalhados, ambos foram diagnosticados pelo serviço médico com doenças ocupacionais. Surdez para o eletricista e asbestose para o minerador. Com referência a essa situação hipotética e a legislação vigente aplicável no caso, julgue o próximo item. As doenças ocupacionais descritas na situação não são classificadas como acidente de trabalho? Certo ou errado? Errado. Porque elas, não tem esse não aqui, elas são classificadas como acidente de trabalho. Olha aqui o que tem na lei, essa lei 8.213, tá? O artigo 20 diz o seguinte: consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. 1. Doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, que aqui ele deu o exemplo da asbestose, que é uma doença profissional peculiar do minerador. A asbestose aqui que é uma doença que atinge o pulmão, né?
atinge o pulmão. E o item 2 aqui, doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada nesse inciso anterior, que é essa daqui. Que aí aqui também a gente vai ter o caso da surdez ali, ó, do eletricista. Repara aqui, o eletricista, ele não vai ter essa surdez já atribuída, peculiar à função dele. Não é. Ele ficou surdo aqui em função de uma condição especial em que o trabalho é realizado, porque na mineração tem muito ruído. Então ela é uma doença aqui, uma doença do trabalho. Não é peculiar à função de eletricista ficar surdo, né? Já diferente daqui, que é uma doença profissional. Porque essa asbestose atinge mesmo o minerador. Então, como ele botou aqui as doenças ocupacionais, né? Doenças ocupacionais são essas duas que eu citei aqui, da Lei 8.213. Então ele tentou confundir aqui dizendo que não são classificados como acidente de trabalho, mas na verdade são, tá bem? Vamos para a próxima. Com relação à comunicação de acidente de trabalho, CAT, assinale a opção correta. Os sindicatos poderão acompanhar a cobrança das multas por descumprimento de emissão de CAT? Pode, porque inclusive ele tem como saber ali numa busca ativa se a empresa está ou não emitindo a CAT. Por que a B está errada? Em caso de morte, o empregador deve comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência. Errado. Quando tem morte, né? Em caso de morte, ó, a comunicação é imediata. Tá? C. Por que está errado? O acidente de trabalho deve ser comunicado à Previdência Social com cópia fiel para a autoridade fiscal, trabalhista, polícia civil. Não, isso nada a ver. D. A CAT deve ser emitida apenas após a confirmação do nexo. Não, também. A empresa poderá exigir do próprio acidentado ou médico que tiver assistido à emissão da CAT. Não, a empresa não exige nada, né? A empresa tem que emitir a CAT. Então, por isso está errado também, gabarito, letra A. Vamos para 13. Determinado trabalhador ficou incapacitado por 10 dias, depois de um colega de trabalho, enraivecido, ter-lhe desferido o golpe quando ambos operavam o equipamento de produção. Com relação à situação hipotética, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. Não houve acidente de trabalho nesse caso? Antes de responder aqui, ó, o interessante, eu não trouxe aqui porque são muitos, né? São muitas informações, mas é que vocês olhem a Lei 8.213, tá? Lá tem o artigo 21, que fala tudo que equipara-se a acidente de trabalho. Tá? Então, tem que ter noção, tem que ter ciência do que diz aqui para poder resolver essa questão, por exemplo. Então, olha, aqui ele está falando que foi uma agressão, né? Por motivo de disputa ao trabalho. Então, vamos lá. Não houve acidente de trabalho no caso? É errado. O fato só seria acidente do trabalho se a incapacidade do trabalhador persistisse por igual nada a ver. Se ficar comprovado que a vítima deu causa à agressão, provocando o agressor, o fato não será considerado acidente de trabalho. É errado. D. O fato equipara-se a acidente de trabalho? Corretíssimo. Esse é o gabarito. Por quê? Agressão física no ambiente de trabalho, em disputa do trabalho, é um fato que equipara-se a acidente de trabalho. Por que a E está errada? Se ficar configurada a legítima defesa, o fato não será, não tem nada disso aqui na norma também. Então, gabarito, letra D. Bora para 14. Considere que tenha ocorrido um incêndio em um depósito de madeiras de certa fábrica de móveis, o qual contém 2 saídas de emergência, e que o corpo de bombeiros local tenha sido acionado para combater o incêndio. Nessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo. Para evitar furtos e roubos, a fábrica de móveis pode manter fechadas as chaves... Não, isso aqui, ó.
pode manter fechada a chave às saídas de emergência durante a jornada de trabalho? Erradíssimo. Não pode. Isso aqui, se for olhar lá na NR23, fala, não pode ficar presa. Não pode ficar fechada as saídas de emergência. Então, fácil, vamos para outra. 15. É o mesmo enunciado ali, ó, uma continuação do anterior, então vamos direto para cá. Ó. O Corpo de Bombeiros, ao usar água no combate ao incêndio, está empregando o método de resfriamento? Certíssimo. Vamos para os métodos aqui, ó. Como eu falei, para que exista fogo é necessária a junção de 3 elementos aqui, já falei antes, né, numa questão anterior. A gente tem que ter o combustível, né, pode ser madeira, papel, algodão, o comburente, que também é conhecido como oxigênio, e o calor. Se eu joguei água, eu agi por resfriamento. São 3 formas de extinção, de combate a incêndio, né, extinção de fogo. Uma delas é o resfriamento, que consiste na redução da quantidade de calor presente na reação. Então, para que exista fogo é necessária a junção de 3 elementos. Se eu joguei água, eu resfriei, eu retirei o calor desse triângulo do fogo, cessou o fogo. A outra forma, como eu falei que são 3, é o abafamento. Tem por objetivo isolar o oxigênio do processo de combustão. Eu tirei da reação aqui o oxigênio, o comburente, eu abafei. E a outra forma de extinção é o isolamento, que visa desagregar o elemento combustível do processo de combustão. Então a gente tem aqui, ó, olha o exemplo aqui, ó, tá pegando fogo naquela madeira aqui, nas árvores. Eu abri uma vala aqui, ó, ele abriu uma vala aqui, ó. Então, não vai se alastrar o fogo aqui, porque não tem material combustível para queimar aqui, tá? E só para chamar a atenção aqui, uma coisa que é interessante, quando a gente pode olhar a areia, quando a gente vai lá na praia, no meio-dia, a areia na superfície, ó, aqui está a areia. Aqui na superfície está muito quente, né? Tá quente. Quando a gente cava um buraco aqui de mais ou menos, sei lá, uns 20 centímetros, ó, uns 20 centímetros, aqui embaixo a areia já está mais fria, né? Por quê? Porque a areia é uma má condutora de calor. Ela não consegue transmitir calor de molécula a molécula ali com facilidade. Então fica frio aqui. Então o que acontece? Quando eles abrem aqui uma vala, além de tirar o material combustível, a função aqui é resfriar essa área aqui também. Isso é interessante. Mas tá bem, aí a resposta do gabarito da 15 é certo, tá bem? Bora pra próxima. Vamos nessa aqui agora, ó. Pô, essa aqui foi pegada, galera. Essa aqui, mais de, olha, essa aqui, várias pessoas fizeram o pedido. Essas questões que eu botei aqui são com os pedidos da galera, tá? Pra poder filtrar um pouco. Eu fui botando o que o pessoal vinha mandando pra mim aí pra tirar as dúvidas. Então essa daí, umas 9 pessoas, se eu não me engano, mandaram. Diniz, o Aloísio, a Karine, bom, não sei. Tá, mas vamos ao que interessa. Então, como é que a gente vai fazer essa daqui, ó? Considere o gráfico com os dados estatísticos e as informações abaixo para responder as questões. Aqui tá 54 e 55. Eu botei aqui na minha, ó, 16A e o próximo slide vai ser 16B, tá? Vamos lá. Só para eu marcar mesmo a quantidade de questões. Então, em uma refinaria de petróleo, onde se trabalha mensalmente com 400 mil horas homem de exposição aos riscos, no ano passado, ocorreram 45 acidentes do trabalho. Já estão aqui os acidentes, os 45 acidentes de trabalho. Sendo desses acidentes, 15 aqui, ó, foram com lesão e com afastamento, e 30 com lesão e sem afastamento, que estão aqui. Sendo que nos meses de fevereiro e de novembro ocorreram respectivamente uma morte e uma amputação de mão, na altura do punho. A soma acumulada dos dias perdidos no ano decorrentes de outros acidentes foi de 600 dias. Tá, beleza. Com base nos dados fornecidos, tá aqui, ó, do lado, verifica-se que a taxa de frequência acumulada, ó, tá pedindo a taxa de frequência acumulada,
no mês de. E aí tem as opções. Então vamos lá. Reparem aqui, ó. Essa parte mais escura aqui, ó, do gráfico, aqui, ó, partezinha, que tem vários aqui, ó, refere-se aos acidentes, os 15 acidentes aqui, ó, acidentes com lesão e com afastamento. Todos os acidentes tiveram lesão. Tá? Todos os acidentes, ó, tiveram lesão. O enunciado está falando ali. Só que uns com afastamento e outros sem afastamento. Tá? Parte escura aqui então se refere com afastamento e essa clarinha aqui do gráfico sem afastamento. Beleza. Então vamos lá. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Ó? Tem que ir fazendo, não adianta, conforme alternativa por alternativa. Eu vou explicar por quê. Não tem como resolver aqui sem ir verificando alternativa por alternativa. Então ali pergunta aqui, ó, verifica se a taxa de frequência acumulada, que está pedindo para calcular. Taxa de frequência, a fórmula é assim, o número de acidentes, né, vezes 1 milhão, isso aqui é da fórmula, divididos por horas homem trabalhado. Horas homens de exposição, né? Então vamos para a alternativa, fazer por tentativa, né? Alternativa A, ó. Quer saber a taxa acumulada no mês de março dos acidentes com lesão e com afastamento. Tá perguntando se a taxa de frequência foi 2. Isso quer saber. Como pede acumulada, pessoal, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai calcular o HHT. Só que como é acumulado, a gente vai calcular o HHT de janeiro, de fevereiro e de março. Porque está perguntando aqui, ó, se a taxa de frequência acumulada no mês de março foi 2. Então a gente vai pegar acumulado em janeiro, fevereiro e março. Ou seja, a gente vai ter 400 mil, que diz lá no enunciado, né? Mais 400 mil, mais 400 mil. Isso vai dar, também daria para fazer, né, galera? 400 mil vezes 3, né? Mesma coisa. Isso aqui vai dar 1 milhão e 200 mil. Né? Tá bem? E o número de acidentes? Outra coisa que a gente tem que saber para botar na fórmula lá, o número de acidentes. Bom, se é tudo acumulado, tem que saber o número de acidentes em janeiro, tem que levar, mais em fevereiro, mais em março. Então, o que que acontece? Em janeiro, quantos acidentes tiveram com lesão? Ó? Ele está dizendo aqui, ó, com lesão com afastamento. Com lesão com afastamento. O que é o com lesão com afastamento? Ó, essa parte mais escura aqui. Então a gente teve em janeiro, repara aqui em janeiro, 2, tá vendo aqui? Ó? Então janeiro, lá embaixo, 2, mais em fevereiro, 1, tá na altura do 1 aqui, ó. 1, mais, e em março, nenhum, ó. Nenhum. 0. Então a gente teve 3 acidentes acumulados. Então agora a gente vai substituir na fórmula, nessa fórmula aqui. Vamos ver quanto que vai dar. Taxa de frequência. Número de acidentes foram 3 vezes 1 milhão, que divide 1 milhão e 200 mil, que é esse aqui. Então, olha lá, para facilitar, vamos cortar aqui. Então, a gente tem aqui, ó, 3 vezes 10, 30. Ficamos com isso aqui, ó. 30 divididos por 12. Bom, aí tem que fazer a conta, né? Vamos fazer a conta aqui? 30 divididos por 12, rapidão. 2 dá 24. Dá lá
Sobe. 6. Aí já não dá para dividir. Bota uma vírgula, acrescenta um 0 e bota 5. Ó. Aí deu 60, deu certinho. Então 2,5 foi a taxa de frequência. Taxa de frequência. Então, como lá dizia que era 2 em março, lá, ó, março, letra A, março, dos acidentes com lesão com afastamento foi 2? Não, errado. Não é A. Porque a taxa de frequência de acidentes com lesão com afastamento, a taxa de frequência acumulada, né, em março foi 2,5. Então, vamos para a alternativa B. E a gente vai fazer a mesma coisa com as informações que mandam aqui, ó. Quer saber a taxa de frequência acumulada agora em abril dos acidentes com lesão com afastamento. Com lesão com afastamento e com lesão sem afastamento. Ou seja, somando os dois aqui. E pergunta se a taxa de frequência acumulada, né, foi 8,75. Então, mesmo esquema, né? Só que como agora é até abril, a gente vai fazer o HHT de janeiro mais fevereiro acumulado, mais março, mais abril. Então já vamos meter aqui, ó, direto. 400 mil, que era por mês, né? Vezes 4. Tá? Dá isso aqui. Beleza? Chegamos nesse valor aqui, para HHT. E os acidentes? Primeiro foi isso aqui. Segundo, os acidentes. De janeiro, mais fevereiro, mais março, mais abril. Em janeiro, agora tem que somar todos, né? São os dois. A gente teve 4 aqui, ó. A gente teve 4 sem afastamento e 2 com afastamento. Então, em janeiro a gente já teve 6. Mais fevereiro. 2 mais 1, 3. Porque tá dizendo aqui, ó, que é com lesão, com afastamento e com lesão sem afastamento. Tem que somar todos dali. Em março a gente teve 3, né? E abril, quantos tiveram em abril? 2, ó. 2, tá aqui. 2. Então, 14 acidentes no total. E aí pronto, vai substituir também nessa fórmula aqui, ó, na fórmula da taxa de frequência. Então a gente vai ter o número de acidentes 14, 1 milhão, divididos por quanto que deu ali, ó, 16, 1, 2, 3, tirou aqui, corta aqui, 14 vezes 10 dá 140 divididos por 16. Ó, fazendo a divisão, 140 divididos por 16, a gente vai pegar 8, deixa eu ver, 8, né? 8 dá 128. 128, aí bota aqui, 3 dá 0, dá 1, dá 2. Não tem como calcular, porque está menor, bota o vírgula, acrescenta um 0, aí dá 7, 652, dá 112, vai fazer ali de novo, dá 0, 0, 8, né? 8, não tem como dividir, põe o 0, faz vezes 5 e dá os 80 certinho. Então deu a taxa de frequência 8,75. Então a B é o nosso gabarito. A B é o nosso gabarito, porque diz que a taxa de frequência acumulada no mês de abril dos acidentes com lesão, com afastamento e com lesão sem afastamento foi de 8,75. Correto. Perfeito. Ainda bem que foi na B já a resposta, né? Porque a gente não precisa nem fazer essas outras aqui. A gente poderia calcular para ver, mas nem vamos fazer, né? Mas treinem em casa e façam para ver.
Não vai dar aquelas alternativas ali. Então aqui quer saber a taxa de gravidade dos acidentes acumulada em dezembro. Ó. Então, assim como a taxa de frequência que a gente calculou no 16A aqui no slide anterior, e agora aqui a gente vai calcular a taxa de gravidade, a gente tem que ter conhecimento da NBR 14.280, que fala lá dos cadastros de acidente de trabalho, tá? Cadastros de acidente de trabalho. Tá? Por que eu digo que tem que ter esse conhecimento? Para a gente pegar as fórmulas, né? A fórmula da taxa de gravidade vai ser o seguinte: número de dias perdidos vezes aquele... que é parecida a fórmula, né? Só os dados aqui que a gente pega que são diferentes. 1 milhão sobre HHT. E o que acontece aqui? Ó? Como é a taxa de gravidade, a gente tem que relacionar com o número de dias perdidos. Então repara aqui, ó, que teve uma morte e uma amputação de mão na altura do punho e também uma soma acumulada de dias perdidos do ano decorrente dos outros acidentes de 600 dias. Que tá aqui. Então repara, a gente teve uma morte, teve aquela amputação e a gente teve os outros acidentes, né, que geraram 600 dias de afastamento. A morte, quando a gente olha lá na NBR 14.280, a morte, a gente tem que considerar para debitar 6.000 dias. Então por isso que eu digo, aqui eles cobraram quente isso aqui, tem que saber isso aqui. Porque não tinha na informação aqui no enunciado, tem que saber quanto que cobram lá, quanto que equivale em dias perdidos cada situação. A amputação da mão, que foi na altura do punho, já equivale a 3.000 dias perdidos. Então aqui a gente tem um total de 9.600 dias perdidos. Dias debitados, que eles chamam. São os dias perdidos. Tá? Outra coisa, lembrando que é a taxa acumulada em dezembro, né? Por isso que leva em consideração todo esse período, tudo isso aqui. Outra coisa, a gente tem que calcular o HHT acumulado, né? Então, se é de dezembro, a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. Então, a gente tem o quê? Os 400.000 horas de homem de exposição, né? Vezes acumulado 12. São 12 meses. Tá? Aí vai dar 12 vezes 0, 12 vezes 0, 12 vezes 0, 0, 0, 12, 4, 8. 1 vezes 0, 0, 0, 0, 0 e 4. E vai somar aqui, né? Tá bem? Aqui. Então pronto, a gente tem já isso aqui também. E aí sim, só substituir na fórmula. Taxa de gravidade. Número de dias perdidos lá, debitados 9.600, que multiplica 1 milhão e dividido pela hora homem de exposição acumulada que a gente chegou no cálculo ali embaixo, ó. Tá? Então vamos facilitar aqui a nossa vida fazendo isso aqui. Então a gente fica com 96.000, ó, porque isso aqui vezes 10, 9.600 vezes 10, divididos por 48. E calculando a gente vai chegar a 2.000. Então a taxa de gravidade acumulada em dezembro é 2.000. Nosso gabarito, letra D. Beleza? Matamos, fechou? Obrigado, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí, tenha esclarecido as dúvidas. Desculpa alguma coisa aqui, porque essa caneta é minha primeira vez que estou usando. E vou melhorar a letra nas próximas. Mas isso aqui ajuda muito. Valeu, galera!
Beijos!